Dois. Pegou. Tem que engolir, né? Tem que engolir pra começar. Tem que engolir pra começar a comentar. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para comentar os jogos de Grêmio e Inter e, consequentemente, fazer corneta. Eu sou o Gustavo, gremista, e comigo hoje tá os colorados. Os gremistas me deixaram sozinhos. Tá os colorados, o Marcos e o Raulito. Vamos começar então falando de Inter, já que só tem a maioria da mesa aqui é colorada. E o Inter tá aí engatando uma sequência de vitórias, fazendo os colorados acreditarem que há possibilidade de título, né? Embora de um episódio para outro, de uma rodada para outra, a distância para o líder continua a mesma de 8 pontos. O Palmeiras não tem jeito de oscilar. E alguns clubes que, pelo Raulito, já estava com a corda esticada, até mesmo o Palmeiras, né? Não tá com a corda tão esticada assim. É o caso do Fluminense. Tá um ponto atrás, chegou a ultrapassar o Inter durante a rodada, mas o Inter fez a sua parte, venceu e tal. E aí, Raul, acredita no título, então? Olha, acreditar não, mas que deixaram a gente sonhar sim, né? Mas eu vejo assim que a sequência de jogos que o Inter vai ter agora, contra o Bragantino, depois o Santos em casa, se o Inter ganhar esses dois, e caso o tropeço do Palmeiras, que eu não me recordo agora quais são os jogos dele, né? Mas ele tiver aí algum tropeço, eu acho que incendeia, né? Aí já é gasolina no Campeonato Brasileiro, né? Aí não vai ter bombeiro que apague esse fogo aí, né? Eu vejo que o Inter está fazendo um bom campeonato mesmo. E aí tu vê agora, né? Não sei se vocês concordam comigo, quanto tempo o Inter perdeu, né? Não trazendo um técnico fiel para o Campeonato Brasileiro, né? Tivesse feito isso lá no início, olha só, Tchê, que campeonato bonito o Inter poderia estar fazendo, mais bonito ainda. É um campeonato de superação, né? Mas eu vejo sim que o Inter tem tudo para fazer um grande campeonato nessas 11 rodadas que faltam. Claro, isso se o Palmeiras tropeçar, né? Se o Palmeiras tropeçar, porque hoje nem mais o confronto direto tira essa possibilidade do Palmeiras, né? O Palmeiras teria que perder 2 ou 3 partidas e o Inter ainda ganhar o confronto direto, dependendo. Porque o saldo de gols e número de vitórias do Palmeiras é um abismo perto do Inter, né? Ou qualquer outro clube brasileiro. Mas eu vejo assim que se existe essa possibilidade matemática, e se o grupo que eu vejo, né, pelos jogos, ele está muito fechado, né, o grupo está muito fechado, a gente vê pelas comemorações, laterais, escanteios, quando a defesa, eles vibram. Parece que o Inter ali, eu acho que encontrou um goleiro que dá segurança agora, sabe? Eu acho que isso aí para nós também, torcedor, ficou bem nítido, né? E vamos ver, né? O Palmeiras tem um confronto agora com o Atlético Mineiro, que talvez leve algum risco ali. Vai ter outro clássico com São Paulo. Santos, São Paulo? São Paulo. Vai ter outro clássico. São Paulo, os dois jogos outubro, que dá para, né? Os dois jogos que dá para dizer que o Palmeiras pode perder é esse contra o Atlético Mineiro. Vai ter alguns jogadores fora, alguns expulsos, outros machucados. E o jogo contra o Atlético Paranaense, que é lá também. Ah, isso. E então, eu colocaria o São Paulo. Eu colocaria o São Paulo também aí. E vocês? Então são 3 jogos que o Palmeiras corre um risco maior. Fora que, gente, é Campeonato Brasileiro e, sei lá, o Avaí pode jogar do Palmeiras. Só o Inter tem que fazer a parte dele. Eu pensei nisso também, dependendo da situação que o Avaí estiver no longo do campeonato, aí na fase final, aí eu já vi essa camiseta do Avaí também. Não. O campeonato brasileiro é assim. Tu pode ganhar e perder de qualquer um deles.
O Palmeiras joga contra o Flamengo ainda, né? Joga. Não. Não? Não, o Inter joga. Eu vou relacionar o aqui. Inter. Eu vou relacionar O Inter aqui. joga contra o Flamengo. É que assim, ó, o maior problema não é o Palmeiras. Uhum. O maior problema é o Inter continuar seguindo ganhando. A gente sabe que o time do Inter não é tão qualificado como o time do Palmeiras. O time do Palmeiras, talvez botando os dois times titulares, dá um embate bom. Mas é que o Palmeiras tem muito mais elenco. O time do Inter não tem. Então, assim, Faltou o Wanderson, entrou o Pedro Henrique, no lugar do Pedro Henrique entrou o David. Por mais que o David tenha entrado bem, não é a mesma coisa. Desculpa te cortar, Marquinhos, mas essa sequência de jogos, que tu disse que o Inter pode não ter essa sequência de vitórias, né? Mas nós não tínhamos essa certeza com o time do Abel lá em 2020. Olha o que aconteceu, meteu 7 vitórias seguidas. 9. E aí sim, aí deixou o Inter na liderança aí por aquele jogo lá contra o Sport, que entregou no Beira-Rio, e aí depois todo mundo sabe qual é o final. Eu tenho a impressão que o Inter de hoje é mais seguro que o Inter de 2020. E eu acho também. Acredito que no aspecto até que o Pedro falaria aqui, anímico, né? Acho que também é diferente esse grupo de agora para o grupo que estava em 2020. Tu vê um grupo que não tem os traumas do Inter do passado ali, do rebaixamento, né? Então eu acho que tu vê um grupo diferente agora, o grupo mudou. E aí tu vê um poder ofensivo muito forte, né? Eu tenho visto muito isso no Inter. Então pode ser que ele continue nesse ritmo. Embora a última rodada contra o Atlético Goianiense foi um sofrimento para vocês. Foi. Aliás, mas o Palmeiras também foi para ganhar. O Atlético Goianiense, né? Atlético Goianiense. É que assim, ó, vamos parar para pensar, tá? O Inter ele deixou, depois no segundo tempo, deixou de ganhar por mais. Fora que o técnico do Atlético, agora não me lembro o nome, ele mexeu bem. Entrou um rapaz ali no meio que tá assinado com o Botafogo, que ele começou a incendiar o jogo. Ele começou a fazer os lançamentos, que foi onde saiu o gol do Churin. Também dá para olhar que no primeiro tempo, por pouco o Atlético não abre o placar deles, né? Se não fosse o que ele fazer aquela defesa, que para mim ali foi quase um gol. E daí também acontece um pouco com o Inter, é que não tem peça de reposição à altura. O alemão joga bem, é o melhor centroavante do Inter, mas o Romero, aquele, até agora não fluiu. Daí para pensar assim, tá, a gente tem o Wanderson e tem o Pedro Henrique, né? Eu acho que ainda que o Wanderson é titular, né? E o Pedro Henrique sempre tem que ir entrando. Mas quando ele entra, ele também não joga mal, tanto que ele fez os 2 gols, ele é um dos melhores jogadores do time. Só que tu não tem outro para a função, tirando os 2. Quem que tu vai ter? O David? O David jogou bem, mas tu acha que ele vai entrar aqui no Beira-Rio, aqui, não vão dar uma vaiada nele? Vai! Então eu paro para pensar assim, o maior problema do Inter hoje talvez seja a peça de reposição. Não? Sabe que tu falou agora no Pedro Henrique, e eu li uma matéria, pode citar o colega e o veículo dele? Claro. Pode, né? O Meneghetti, todos conhecem, né? Ele falou, acho que foi no canal dele, ele falou que o momento que o Pedro Henrique está atravessando agora era o momento do início da carreira do Cristiano Ronaldo. E aí aquilo me chamou a atenção, né, cara? Eu fui ver alguns lances e é verdade, cara. Claro, eu tô falando aqui porque, né, foi ali fomentado isso para ele. E eu fui ver e realmente, cara, sabe? Claro, não tô comparando, não é isso, gente. Porra, vocês então têm um equivalente ao Cristiano Ronaldo. Não pega esse gancho aí, Gustavo. Mas é que o Pedro Henrique sempre jogou assim. É que a gente não tinha visto tanta bola nele, qualidade nele. Ele sempre, se tu pegar os jogos dele lá da Turquia, ele entorta 3 para fazer o gol.
ou deixa o cara pifado. Ele sempre jogou assim, só que a gente não tinha acesso ao que ele fazia. Mesma coisa o Wanderson. Quem ia dizer que o Wanderson jogava tudo isso? A gente aqui, quando falou, não imaginava que ele era um jogador. A gente pensava, talvez seja médio, tá jogando lá na Europa. Mas a gente não imaginava que ele era tudo isso. Eu ainda acho que o Wanderson é mais drift do que o Pedro Henrique. O Pedro Henrique é mais esforçado. Então, o Wanderson vem com nome, né? Um nome. Peso de ouro. Mas, então tu não imaginava que eles jogavam nem o Depena. O Depena a gente olhou ele e pensou que era o cara do TI, não que ia jogar. Agora aqui, ó, eu tô vendo a carinha do Gustavo. O Gustavo tá assim ali, tá preparando alguma coisa para fazer manchete amanhã, viu? Isso não vale nada, isso aí é um baita do. Ele distorce. Não, eu tô concordando. Tô concordando. Né, acho que eu vejo isso também. Eu vejo uma capacidade ofensiva boa nesses nomes aí, o alemão, né, o Pedro Henrique, né? Acho que esses caras estão em alta mesmo. Acho que essa é a diferença desse grupo agora pro grupo de 2020. Com certeza. E acho também que é possível encaixar mais umas vitórias aí e tudo mais. É difícil, tá difícil prever quando é que vai acabar essa sequência aí de vitórias. Até porque, se pegar aqui a sequência que o Inter tem, Bragantino em casa, vai ser em casa esse jogo. Esse próximo jogo, pra mim, vocês ganham também. Acho que não vão ter dificuldade. O Santos tá de mal a pior. O Flamengo oscila muito. É um confronto direto, porque o Flamengo se aproxima de vocês se vencer. Tudo depende o Goiás, da Copa do Brasil e Libertadores para eles, né? Exatamente. Tem a preocupação com outras competições. O Goiás tá fácil. Para mim tá fácil. O Botafogo vai ser lá. O Botafogo é um time que tá ajeitado, né? Aí o Curitiba tá fácil para vocês. Ceará, o Ceará é que nem o Botafogo, põe ali na mesma, tá ajeitado, mas não sei também, acho que se equivale. Eu acho que tá tranquilo, vai ser em casa aqui contra o Ceará. América, vocês são fregueses do América, foram vice, mas eu acho que nesse momento vocês batem o América. Então, assim, a sequência. O Atlético Paranaense vai ser aqui. Então, não vai ter grandes dificuldades. Não vai ter o campo sintético como fator para. O campo sintético já foi. Eu acho que o Inter ganhou lá, não ganhou? Empatou. Não, perdeu. Empatou 1-1, se eu não me engano. Eu acho que empatou. O Palmeiras não vai ganhar todas. Mas é impossível. Aí ganhar tem o São Paulo, né? E aí o Palmeiras. Palmeiras um confronto direto, que aí na última rodada ainda tem essa coincidência de ser, pode ser aí a final do campeonato mesmo, né? Mas é muita loucuragem, que nem diz a minha cunhada. Meu Deus. Vocês têm uma sequência boa. Eu tô querendo dizer aqui, vocês têm uma sequência boa. Se continuarem nesse ritmo, é capaz de vocês terem um bom resultado aí. Só que o Palmeiras também tem uma sequência boa. Como eu disse, a única dificuldade do Palmeiras talvez seja o próximo jogo, a próxima rodada, e o Atlético Paranaense. E vocês. Entendeu? Então, talvez o Palmeiras tenha 2 ou 3 jogos a mais de dificuldade que vocês, mas a sequência de vocês é melhor. E o Palmeiras é melhor, então talvez eu esteja enganado. Vai se equivalar, né? Exatamente. Porque vai se igualar. A série que o Palmeiras tem agora por último de jogos é mais difícil do que a do Inter. Mas o Palmeiras é melhor, então a gente pode se enganar nisso, achar que o embate com esses clubes aqui vai ser mais difícil pro Palmeiras, mas não vai ser tão difícil. O que a gente o que só não pode entrar dentro do vestiário do Inter é que já é campeão. Não. Isso não. Mas tem olha, que ir. Tá difícil não entrar, hein? Porque o que eu vejo na rua dos mas o torcedor, sim. O torcedor, sim. O torcedor já mandou fazer faixa. Sim, mas é que o problema já ganhou. O já ganhou, a gente tomou lá do Mazembe lá. O já ganhou, a gente ganhou, tomou do Melgar aqui. O já ganhou, a gente perdeu pro América. O já ganhou, vocês perderam pro Sport. Então,
Isso que tem que passar, assim, sabe? O Inter tem que passar dessa fase. Porque antes a gente não ganhava de time pequeno. É difícil ganhar de time pequeno porque a gente pensa que já ganhou. O time que tava lá no rodapé, o Inter sobrevivia, né? Tava sobrevida. Já ganhou o Globo. Ninguém esqueceu o Globo esse ano. Não tem como. Olha, não sei, acho que vocês podem se contaminar aí, porque a euforia tá grande. Esses dias eu tava acordando aí de manhã e um vagabundo na rua aqui tava falando que, Colorado, né? Tava falando que, eu não quero ser vice. Vice só não adianta, a gente tem que ser campeão brasileiro. Porra, eu sou acordado no fim de semana desse jeito. O cara tava expondo o desejo do coração dele por ele ser colorado e tu tá chamando ele de vagabundo. Vagabundo, isso é uma sábado de manhã, o cara trabalhador querendo dormir, e aí o vagabundo na minha janela aqui, dialogando às 7 da manhã do sábado. É o mesmo cara que deve estar pensando assim, ó, esse gremista desgraçado aí, agora é 9h30, tá fazendo programinha na internet. Por falar em gremista. Eu falei do negócio que vocês... Eu tava... Agora no jogo contra o Sport, eu lembrei de um negócio assim. O primeiro tempo... Vamos falar de Grêmio. O primeiro tempo contra o Sport, o Grêmio amassou o Sport, mas não fez o gol. Inclusive, perdeu um gol na linha do gol, né? Tiraram a bola na linha do gol. Conseguiram tirar. O ano passado, na Arena, na volta do público para a Arena, inclusive, naquele jogo que para mim foi o início do fim, né? Que o Sport ganhou por 2-1. Aconteceu a mesma coisa. Eu acho que foi um lance com aquele jogador Borja. Ele não marcou o gol porque o goleiro tirou na linha a bola, né? Na linha do gol ali, na linha divisória do gol. E aí eu tava vendo, eu disse para um cara que tá do meu lado ali, né? Eu tô vendo se repetir a mesma coisa que o ano passado contra o Sport aqui na Arena, num jogo que para mim foi o início do fim. Se a gente perder esse jogo aqui, pode ser o início do fim também, de novo, né? Porque a gente está numa situação delicada. E depois da vitória de ontem, a vantagem em matéria de pontos dilatou, né? Aumentou. Mas a gente está numa situação delicada. E aí eles estão começando a chegar e tal. Eu não acredito que o Grêmio vai ressuscitar um morto. Aí eu pensei assim, o Sport está no caminho da dupla Grenal desde o ano passado. Sempre. Né? Desde 2020, na verdade. Desde 2020, desde o ano retrasado. Porque o Sport atravessou o caminho do Inter, prejudicou eles, vocês, no caso, na última rodada, e o Sport iniciou uma sequência terrível para o Grêmio, né? Já nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro do ano passado. E para mim, no primeiro tempo, quando ficou no 0-0 o primeiro tempo contra o Sport, eu pensei assim, meu Deus, tá de novo o Sport no caminho do Grêmio. No caminho de um clube gaúcho, um clube que não joga nada, um time que não joga nada. Eles vieram para cá para não jogar, para segurar um empate, ou ganhar num lance de jogo lá, num detalhe, né? Eles, assim, o que eu assisti na Arena contra o Sport, foi ver o Grêmio jogando com um time genuinamente de Série B. Eles não queriam jogar. Eles truncavam o jogo, eles arrastavam o jogo, eles não chegavam ofensivamente na É que o empate para eles era lucro. Oi? O empate para eles era lucro. Era lucro. Eles estão lutando agora mais pela permanência no meio da tabela, que não leva a nada, né? Porque não tem como buscar o quarto colocado ali. Quer dizer, não sei. Depende do Vasco também. Esses tempos eu estava ouvindo o diretor executivo do Brusque, alguma coisa assim,
que eles falando que para eles não era lucro eles tentar subir para a primeira divisão, porque eles não tinham como se manter. Primeiro que eles não têm estádio, né? Então, tipo... Com todo respeito ao Brusque aqui do lado, claro, mas não tem estádio. Sim, então, daí dependendo então do time hoje, tipo, tu acha que o Londrina tem condições de subir para a primeira divisão e se manter na primeira divisão? Não tem. Então eles preferem mesmo ficar naquele meio de tabela, ficar jogando ali e ir tentando crescer para depois poder tentar uma chance, mas é muito difícil esses times assim dar esse salto. Eu vejo que o Grêmio dilatou ali, como disse o Gustavo, né? O Grêmio está na Série A. Eu não vejo outra, eu não consigo ver o Grêmio fora, cara, de novo. Ou permanecer na B, não consigo. Tá? Você pode até dizer assim, mas o time do Grêmio é ruim, sim, mas os outros 17 são pior. E o Vasco, né? O Vasco acho que vai dar uma entregada. Exatamente, o Vasco vai dar uma entregada. E isso aumenta a vantagem do Grêmio. Que pro Vasco hoje, que é o quarto colocado, a diferença é de 5 pontos. Né? Grêmio pro Vasco. E pro sexto colocado, a diferença pro Grêmio passou de 10. É isso? Não, estou exagerando. Não, tá em 8. Tá em 8. É 45. O quinto colocado tá com 45, o Grêmio tá com 53. Então, claro, houve esse distanciamento. Mas aí, aproveitando essa análise, né, eu vou pegar aqui uma citação do Marcos, né, de alguns episódios atrás aí, que agora, vocês ganharam, estão no G4 e tal. Isso, quando é que o Grêmio entrou no G4? Sabem quando o Grêmio entrou no G4? Sabe quando o Grêmio entrou no G4? Que rodada o Grêmio entrou no G4? Vocês lembram? O Grêmio entrou no G4, acho que foi na 7ª, 8ª rodada, se não antes. Não, aí ele saiu do G4 momentaneamente. Né? Mas ele entrou na terceira, eu acho. Oi? Ele entrou na terceira rodada e daí ele saiu. Não, a primeira partida ele empatou contra a Ponte e depois a segunda ele perdeu para a Chape. Não, ele chegou a entrar no G4 com uma sequência de 3 vitórias ali. Né? Isso. Se consolidou no G4, inclusive. Aí ele perdeu algumas posições na sequência por causa de alguns empates, enfim, fora de casa. E aí teve uma derrota contra o Cruzeiro, né? E aí ele ficou fora do G4 ali, ficou entre a 5ª e a 6ª posição, 2 ou 3 rodadas, se não me engano. E aí ele entrou no G4. Quando ele entrou no G4, eu acho que entrou no G4 ali pela 15ª rodada. Eu acho, não sei, eu teria que pesquisar. Aí até pesquisar os nossos episódios. Peraí, tu tá querendo o Marcos disse me atingir e não sabe nem quando o Grêmio entrou agora vai desandar. Não, eu tô dizendo que nem eu me lembro quando o Grêmio entrou no G4, porque o Grêmio entrou e não mais saiu. Não mais saiu. Não mais saiu. Mas eu lembro de ti dizendo, o Grêmio entrou no G4 aí, de novo e tal, tá ganhando uma, empata fora e tal. Daqui a pouco vocês nem estão mais no G4, e eu aqui tô olhando de cima, a coisa tá desandando. Nunca desandou. Me lembrei agora. Nunca desandou. Não, nunca desandou, né? Nunca Só demitiram o Roger. Aí o Renato perde uma, já estavam todos desesperadinhos. Nunca desandou. O pessoal aí não sabe, porque tu foi no Beira-Rio infiltrado no domingo, tá? E tu não me falou nada de Grêmio, porque tava apavorado. Não falou nada de Grêmio. Detalhe, ele ficou ainda comigo um pouco lá na rua, me deixou em casa. E ele não tocou em nada do Grêmio, cara. Nada do Grêmio. Dia de vocês. E daí ele veio. Que dia de vocês? Tu sabe que se vocês estivessem bem, Marcos, vocês tinham me tocado o terror lá. Não desandou em nenhum momento o Grêmio na tabela. O Grêmio nos resultados. Do Novo Horizontino lá, o Renato não sabia o que fazer. Botava Lucas Silva e Thiago Santos.
perdendo o jogo, cara, tendo que ganhar o jogo. Olha, o Renato tava mais perdido naquele jogo que tu lá dentro do Beira-Rio, mas tudo bem, né? Não que jogou a maionese, só demitiram o técnico lá, Renato, que não tava dando certo. Tá bom. O Renato, ele tá ajeitando o time de acordo com o que ele pensa aos poucos, né? A forma como o Bitelo joga, a forma como o Guilherme, pra mim o Guilherme chega na área, o Guilherme pisa na área, só o Guilherme não faz gol, esse é o problema. A grande dificuldade dele é o principal, é fazer gol. Ele consegue chegar na área, ele se desloca bem, ele marca bem, o problema é que ele não faz gol. Aí ele disse na entrevista coletiva agora, depois do jogo contra o Sport, que ele está mudando a forma do Guilherme e do Biel jogar. Porque para ele, eles têm que jogar diferente. Ele não que ele discorde da forma como o Roger ou outros treinadores colocaram esses jogadores para jogar. Mas ele acha que esses jogadores podem jogar de outra forma. E agora ele vai começar a trabalhar isso. Isso vai demorar um pouco. O que a gente está vendo no Grêmio é a mesma escalação do Roger. É o mesmo esquema do Roger. Não tem novidade. A novidade é o Renato no que se refere à forma como ele conduz o grupo. Incendiou o grupo. A gente não está vendo novidade tática. Ainda. E talvez nem veja nessa Série B. Eu fico imaginando, assim, ó, a mijada que ele não deve ter dado no vestiário do jogo contra o Sport. Porque só isso pra fazer. Ou contra o Novo Horizontino? Não, contra o Sport. Eles não estavam ganhando do Sport, daí chegou pro no intervalo. 3-0, enlouquecido. Eu pensando assim, o Sport vai fazer o crime. E daí, quando vê, já tava 3-0 pro Grêmio, assim. O Renato deve ter dado, assim, uma mijada nos caras. Em 15 minutos já tava 2-0, né? E, aliás, eu disse pra um cara que tava do meu lado ali, aliás, o Franco não foi, né? O Franco tava trabalhando, não foi. Franco é perfil. Aí eu fiquei no nosso setor de sempre lá e tinha um cara que tava sozinho ali. Vocês têm um setor na arena. E ele me disse um negócio que me chamou a atenção, assim. O Rodrigo Ferreira, pra mim, é um jogador ruim, mas ele em 20 minutos em campo, ele fez muito mais que o Edilson. O Edilson é jogador. Pra mim, o Edilson é jogador também. E o Lucas Leiva se redime um pouco aquele gol, mas ele não vem apresentando bom futebol. Mas ele tá fora de forma, ele tá se adaptando ao futebol brasileiro, à rotina das rodadas. Não importa, então não põe ele como titular. Então não põe pra jogar. Deixa ele jogando uns 10 minutos pro jogo. Põe ele no segundo tempo. O Diego Souza é a mesma coisa. Foi o que eu defendi até pra esse cara que tava do meu lado ali. O que tu tá vendo do Diego Souza aí? Eu vejo que ele caminha. A bola não chega nele. Quando a bola não chega nele, ele não consegue fazer nada. Ele não participa do jogo. Então, se é pra ter um jogador que defina num determinado momento do jogo, então coloca ele no segundo tempo, coloca um jogador com mais mobilidade no lugar dele ali. Pega o Elkson, então, que é um cara que se movimenta mais, é mais jovem, né? Não pelo porte, porque pelo porte os dois gordinho também. Eu ia perguntar pela televisão, me parece que ele é meio gordinho, né? Mas isso é na televisão. O que eu sei do Elkson é que esse é o porte dele, ele não vai afinar, nunca. É que nem o Patrick, que a gente estava comentando esses tempos, né? Que o Patrick para alguns é gordo, para mim ele tem o porte físico dele, esse é o tipo dele, né? Eu não sei se é real de isso. Gordo. Eu não sei se é real essa história do Elkson, mas o que falam é que não, esse aí é o porte dele, ele é truculento, ele é troncudo e tal, né? Cara, e a diferença do Diego Souza, né? Quando o Diego tá pesado. O Diego tá pesado. Olha a idade do Diego. Olha a idade do Diego. E a idade. Vai chegar um momento que tu não vai ser mais magro mesmo. Dependendo de como que é a alimentação do cara. A idade. Meu irmão até os 30 era fininho. Depois dos 30 virou parece que encheram ele de ar assim, ó. O Edilson, gente. O Edilson, cara. Eu vi ele aqui algumas vezes aqui na praia, tá? O Edilson, quando ele estava no Avaí, isso é o ano passado. Já era ex-jogador, cara. Não, mas o pior é o Edilson dizendo que ele não estava em forma porque na praia não tem academia adequada para ele. Assim, mas pegava cada sereno, meu amigo.
Pior é os caras que acreditaram que ele ia jogar alguma coisa. Tipo, teve um amigo do Gustavo aí, que ele não aguentou participar do programa, porque a corneta tava pegando em cima dele, era só porrada. Um desse tamanhozinho assim, chamado Gomes. Disse que o Edilson ia melhorar o Grêmio quando ele entrasse. Não, porque é ídolo, porque não sei o quê. Não vi nada até agora. É jogador pra mim. Eu também. Não, eu concordo. Eu concordo que o Edilson, pra mim, é ex-jogador. O Rodrigo Ferreira é um jogador ruim, mas está melhor que ele em alguns aspectos, assim. Ele tem mais mobilidade, ele oferece mais alternativa, né? Mas é um jogador ruim no final das contas, né? Quanto é que é o salário do Rodrigo Ferreira? Não sei. Só pesquisando aí. O outro jogador ruim é o Guilherme, pra mim. Mas o Guilherme, como eu falei, uma coisa que me chamou muita atenção nesse Mas ele tem entrega em campo, Gustavo. Exatamente. O Guilherme é assim, ó. O Grêmio deu graças a Deus que o Guilherme foi embora em 2016, 2017. Aí o Grêmio traz ele de volta. Aí ele vem como uma novidade. Aí ele começa a apresentar o futebol dele. Ele não faz gol. Ele empilha desperdício na cara do gol. E esse último jogo, foi uns 3 pelo menos que eu vi dele. E o último gol do Grêmio nessa goleada de 3-0 aí, se não tivesse o Bitelo perto, não sairia aquele gol, porque ia depender do Guilherme de novo. É incrível, mas o que eu noto é isso, e isso que eu e o Carinha na arena conversando, a gente chegou a essa conclusão. O Guilherme chega lá na frente, ele chega lá na frente, ele tem que tocar a bola. O problema é o último toque do Guilherme. O cara é muito nervoso, e ele tá visivelmente nervoso quando perde gol. Então ele tem que começar, em vez de fazer finalização, ele tem que começar a fazer assistência. Exatamente. É a famosa. Fez assistência pro Bitelo, né? O Bitelo fez o gol com assistência Quem dele. é que fez os gols do Grêmio agora? Foi o Lucas Leiva? Foi o Biel. Leiva e Bitelo. Lucas Leiva e Bitelo. Nessa hora. Eu pensava que o Guilherme tinha feito o gol. Não. Então vi errado. Não. O Biel Aliás, tá jogando muito. O Biel tá jogando muito. Ele confessar uma coisa muito em campo. Confessar uma coisa pra vocês, o Grêmio mesmo estando na Série B tá me tirando do sono, viu? Porque eu assisti o compacto na íntegra essa madrugada. E foram 2 tempos distintos, né? O primeiro e o segundo, né? Eu acho que o Grêmio, na minha opinião, né? Eu vi o Grêmio muito competitivo no primeiro tempo. E acho que o gol não saiu no primeiro tempo por um detalhe. Sim. Porque o Grêmio chegou mais, o Sport, como eu falei, não veio para jogar. Aí no segundo tempo, depois do segundo gol, aliás, já com 1-0, quando estava 1-0, um pouco antes do segundo gol, o Sport colocou 2 atacantes. Aí até comentei ali, onde eu tava. Olha aí, ó, agora eles vão se abrir. Porque eles já estão perdendo, não tem nada a perder. Eles vão se abrir porque eles vão botar 2 atacantes. E é a oportunidade para o Grêmio ampliar esse placar. Dito e feito, antes das substituições, o Grêmio já tinha feito o segundo. Tu sabe que ontem eu achei, até por ser o fato de ser por hora, né? É a última partida do Grêmio na arena, né? Se perder, não sei. Não tá ainda certo, né? Não tá certo. Então, eu vejo assim, eu acho que no intervalo o Renato deve ter chamado a atenção assim, pode ser a nossa última partida e a gente não vai fazer nada, não vai dar a volta por cima, pelo menos nós temos que ganhar. E olha só o que foi a diferença, né, do Grêmio do primeiro tempo para o segundo tempo. Muito gritante. Foi muito gritante. E o placar dilatado. E o placar só não foi maior por causa dos desperdícios. Sim. A tal efetividade que tu tanto fala. O Grêmio tem sido mais efetivo, né? Ele não estava sendo efetivo naquela sequência de empates. Né? Aí, claro, outro ponto positivo dessa última rodada contra o Sport foi não ser vazado, né? Que o Grêmio, desde o início do retorno, estava tomando 1 gol por jogo, pelo menos. Então, melhorou nesse aspecto. Né? O Breno, ele é um goleiro bom,
demonstrou isso contra o Vasco, demonstrou isso no jogo, um jogo contra o jogo contra o Vila Nova, contra o Vasco, tomou gol, mas ele demonstrou tá seguro. O Breno tem algumas falhas, né? De não sair, mas até contra o Sport eu vi ele sair mais nos escanteios, ele tirava mais a bola ali. Então mudou. Aí entra aquele detalhe do Renato. A forma de marcação na bola parada do Renato é diferente da orientação que o Roger passava, né? O Roger era mais setorial, o Renato acho que marca mais individualmente, sabe? Então eu posso estar enganado aqui, também não entendo tanto assim, de futebol para estar também analisando com essa profundidade. Isso a gente vê assim de longe, assim, que tu não entende tanto. Entendo tanto quanto tu. Tanto quanto tu. Mas então é isso. Vamos fazer uma rodada aqui de palpites. Vamos começar com o Inter e Bragantino. É isso, né? Inter. Esse jogo é quando? Aqui. Dia 28. Dia 28. Meu Deus, uma semana. Por causa dos jogos de seleção. Porque a gente vai poder fazer sei lá, pensar assim o que pode acontecer, o que seria o ideal, né? Porque até lá as condições do jogo podem mudar. Não sabe se alguém pode se machucar. Coisa do tipo. Treino, né? Tá, mas aí vocês estão enrolando, né? Não querem dar o palpite. Dá o palpite, Marcos. Qual é o teu placar? O palpite é 2-0 Inter, meu. Gol do alemão e do Pedro Henrique, e os dois depois vão comer bergamota no fim do jogo. E tu, Raul? Eu acho que já vai ser um placar dilatado. Eu acho que aí vai ser de 3-4-0. Então eu vou ficar no meio termo. 3-0. 3,5. Vai ser de 3-4-0. É isso? Vai ter um gol anulado, então. Vai ficar no 3-0. Vai ter um gol anulado. Então vai ser 3-0. Tá, então... meu palpite é na onda de vocês aí também e tal, mas como vocês foram vazados contra o Atlético Goianiense, eu vou colocar um placar de 2-1 pro Inter. Quando eu vi o Churinho correndo, eu pensei assim, ó, é gol do Atlético. O cara, ele tava uma besta enjaulada pra fazer aquele gol ali. Tava enlouquecido, não tinha como o Kehler pegar aquela bola. Não tinha mesmo. Tá, então, o Kehler é melhor que o Daniel. Quem? Não sei. Neste momento, pra mim é. Eu vou dizer que se fosse... A amostragem é pequena, né? Mas eu vou dizer assim que naquele lance do primeiro tempo, que foi uma cabeçada do Klaus, eu acho que naquele gol o Daniel ia tomar. Então, nesse momento, tipo assim, não dá pra dizer quem é melhor ainda, né? Mas... Porque a gente tem muitas amostras do Daniel e a gente não gosta tanto dele assim, o que tudo indica. E o Kehler, talvez ele seja aquela esperança no fim do túnel, assim, ó, talvez o goleiro reserva seja melhor. Talvez. Não sabe. Entendi. Então, tem que ver aí mais uns 2, 3 jogos, pegar um... Apesar que o jogo do Atlético Goianiense foi difícil, mas pegar, por exemplo, um jogo que nem contra o Flamengo, aí dá pra saber se ele é melhor ou não que o Daniel. Pois é. Bom, Grêmio e Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa e Grêmio, vai ser lá o jogo. Eu acredito num placar magro ali de 1-0 Grêmio, dentro dessa nova ordem aí no comando do Renato. O Renato já na entrevista coletiva disse que vai ser um jogo difícil, né, porque é fora de casa, o retrospecto não é bom fora de casa, mas que a gente tem que fazer a nossa parte e tudo mais. Então, fazer a nossa parte, para mim, um placar magrinho ali, 1-0, garante a vitória fora de casa lá. E tu, Raul? Vai ser uns 3-0 pro Grêmio. 3-0. Lucas Leiva começou a se encontrar com aquela gurizada, o Biel também, Bitelo. Renato não vai modificar muito o time, não, cara. Sabe? E outro, assim, o Grêmio tem que dar a resposta imediata, né? Vá que mantenha essa punição aí de não jogar mais esse ano
na arena. Então, assim, vamos fazer as caixas de uma vez, jogo a jogo, que é isso. Então, para mim, 3-0 pro Grêmio. O Sampaio Corrêa tá na 12ª posição. E tu, Marcos? Eu vou mais ou menos na tua linha, assim. Placar magro de 1-0, mas pro Sampaio Corrêa. Não tem jeito desse Grêmio ganhar fora de casa, não tem, e vocês não ganham. Não tem jeito desse Grêmio, depois do jogo contra o Sport, não fazer gol. Acho que faz. Aí o máximo que pode acontecer é um empate de novo fora de casa e tal, que não seria um resultado ruim, embora a gente tenha os próximos enfrentamentos todos fora de casa. Eu não sei como é que fica essa questão aí do perde o mando de campo, então mesmo tendo jogado na casa do adversário no primeiro turno, agora volta a jogar na casa do adversário ou joga em outro estádio? Não, joga em campo, vai jogar em campo neutro, 100 quilômetros de Porto Alegre. Ah, tá, entendi. Então, vai jogar em Caxias. Caxias, provavelmente. Não, então tá beleza. Jogando no Rio Grande do Sul já tá de bom tamanho. Mas tem torcida? Mas tem torcida em todo o Rio Grande do Sul, Marcos. O Grêmio tem a maior torcida do estádio, aliás, tem a maior torcida do estado. Não tem. Falta de torcida não é o problema. Se vai ser no Rio Grande do Sul, a gente tá bem. Eu tô perguntando se vai ter torcida dentro do estádio. Não. Sim, se vai ser portões fechados ou não. Acho que pode ter. Eu acho que pode ter. Então por que vocês estão nervosinhos? Não, ninguém Vocês não têm a maior... Não, porque agora o Grêmio não vai poder jogar em casa. Porque não sei quem se vocês têm a maior torcida, então vocês vão lá pro Rio de Janeiro lá e vocês lotam o estádio, então. Porque vocês... mais da metade do Rio Grande do Sul. Então os gaúchos estão por tudo, vão lotar o estádio. Então, eu vou te dizer assim que existe... não ganha fora de casa? Existe a grande possibilidade, tá, de ser tudo aqui no Scarpelli. Daí tu vai secar, né? Aí sim, não, aí não adianta, cara, não, aqui a torcida gremista aqui é muito forte. A gente tem gremista em toda parte, Marcos. A gente não tem problema, não sendo como eu imaginei, a gente vai jogar de novo na casa do adversário, como foi no primeiro turno, aí é chato, né? Não é. Então tá. Ele perde o mando de campo, tá? Mas não... Entendi. Mas não... Agora, ele joga a 100 km de Porto Alegre. De 100 km, não dá pra falar em raio do Grêmio, não dá pra falar em raio, mas a história da distância de 100 km já... Quer voltar pro Grêmio, hein? Mas agora, vou te dizer assim, se o Grêmio, a direção do Grêmio for inteligente, tá? O Grêmio teria mais 3 jogos em casa, né? Então, assim, eu pegaria um em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, que o estádio lá oferece condições, gramado muito bom, e as outras 2 aqui no Scarpelli, cara. Onde tem torcida, o campo é bom, perto a torcida pode vir, sabe? Tem as torcidas organizadas daqui também, dos cônsuls, né? Isso aí. Mas vamos esperar que pode ser que o Grêmio consiga reverter isso. Eu acho muito desproporcional se a gente tivesse ainda mais rodadas no campeonato, teria algum sentido. Agora tu vai prejudicar muito um clube assim, né? Porque a gente está em poucas rodadas e aí dá exatamente as 3. A decisão deles a decisão do tribunal pega justamente as 3 últimas rodadas na arena. E o anúncio veio no dia do jogo contra o Sport. Na arena. Foi meio que para desestabilizar mesmo o emocional, inclusive do elenco, né? Que já entra contra o Grêmio. Que já entra pressionado em campo dizendo, essa vai ser a última partida, né? Então, é complicado, esse tribunal aí é muito complicado. A gente infiltrou um monte de colorado lá só para ferrar o Grêmio. Não duvido. Não duvido. Dá o teu recado final aí, Marcos. O recado final é que assim, o Grêmio não ganha fora de casa,
não vai ganhar essas partidas que vai jogar fora. Então eu acho que assim como já desandou, né? Tchau. Assim como desandou, não tá no G4 mais. Eu vou me lembrar disso aí, deixa, eu vou começar a pegar as duas depois. Não, o Grêmio vai desandar. Vocês daqui a pouco vocês nem vão estar mais no G4. Daqui a pouco eu nem me lembro quando foi que a gente entrou no G4. A gente já tá há tanto tempo no G4 que eu nem me lembro. Raul, dá o teu recado final. O recado final é que, assim, aonde seja esses jogos do Grêmio, o Grêmio tem que fazer o maior número de pontos possíveis. E essas 3 fora, conseguindo aí mais 2 vitórias, mais uma fora, 3 vitórias, já está dentro, né? E seja bem-vindo de volta à Série A. Bom, olha, já que os colorados, o recado final dos colorados foi sobre o Grêmio, então eu vou fazer o meu recado final sobre o Inter. Acho que o Inter vai chegar a um bom lugar, mas vai pipocar no final. Até o próximo episódio.